Vocês estão animados para mais um vídeo? Vocês estão animados para a excelente semana carnavalesca que estamos presenciando e está para vir? Enfim, vamos começar o vídeo. O vídeo não se trata sobre carnaval. Eu vou falar aqui sobre um tema muito maneiro. Mais uma vez, para quem já acompanha meus vídeos, é um vídeo que vai fazer assim na cabeça de alguns, ó, puf. Vai dar uma explodida, uma expandida, e eu irei abordar diversos temas aqui neste vídeo. Eu poderia particionar esse vídeo aqui em dois, mas eu pretendo e acho mais interessante jogar logo essa bomba, logo tudo aqui. Eu vou explicar aqui o tema. A primeira parte do tema são os conflitos de interesses e de narrativa por parte assim do governo, a geração Z, funcionários e empregadores. Botei 4 autores aqui no processo. 4 autores aí no processo: governo, empregadores, que seriam empresários, geração Z, que é a nova geração, a galera aí que tá aí, os jovens, né, hoje que estão ingressando no mercado de trabalho, e o trabalhador. Também pode ser que seja o mesmo autor ou não. Estou jogando aqui 4 autores aqui. Então, cara, vou entrar aqui nessa questão. Primeiro, é um assunto assim que eu já tenho um pouco de visão que alguns já têm uma noção sobre isso. Cada um é muito interesseiro quanto aos seus interesses. Ponto final. O mundo é assim. Mas vamos lá. Eu vejo ainda muitos debates, muitas discussões paralelas, jogando a porra da toga no meio. Eu vou fincar a toga aqui, fechar os olhos e vamos dar os tiros aqui. O que seria isso? O empresário, ele tem o interesse e a narrativa dele. A geração Z, o trabalhador, tem o interesse e a narrativa dele. Cara, esse vídeo aqui vai ser... Acompanha até o final, ele vai ser muito bom. Porque, porra, ele vai ser foda, cara. Ele vai ser foda. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu ainda estou gravando, você já pode deixar o like aí, deixa o comentário e compra logo o meu e-book, que eu ainda não lancei, mas eu já disponibilizei a pré-compra. Você já pode pré-comprar ele, porque ele, depois que você ler, já era, vai dar merda pra você. Pra bom ou pra ruim, vai depender de você. Entendeu? Pera aí. Aí vamos lá. É sempre aquele discurso, tanto nas ruas, quanto nos botecos, quanto nas praças, em qualquer lugar. Você tem uma bolha ali de empregador. Porra, essa geração... Vamos lá. Vamos fazer os levantamentos aqui. Agora eu tô abraçando o autor aqui, que é o empresário aqui, por exemplo. Um empresário, o governo, assim, entre aspas, assim. Mas o empresário, que é o quê? Essa geração não quer trabalhar. Esses jovens são vagabundos. Que mais aqui? Pelo menos é o que eu enxergo, assim. São muito dessas reclamações. Que hoje ninguém quer trabalhar. Hoje muitos reclamam da escala 6x1. A princípio, eu me posiciono aqui contra, não sou contra nem a favor. Isso é uma dinâmica de interesse, entendeu? Não adianta nada, por exemplo, você chega ali, o cara reclama da escala 6x1 ali. Mas se tu chegar a falar assim para um funcionário assim, pô, cara, te dou aqui uma cifra aqui a mais aqui para você trabalhar no seu domingo. Porra. Há quem aceite, há quem não aceite. Ponto final. Tem gente que trabalha 7x7. Então existe toda uma dinâmica de negociação. Entendeu? Assim como se não tem negociação não é bom, se tem negociação pode ser bom. Entendeu?
existe toda uma dinâmica aí de interesse. Ponto. O jovem hoje não quer mais ser burro de carga. O que é o burro de carga? É receber o mínimo e pagar o mínimo. O cara paga o mínimo, recebe o mínimo. O que mais aqui? Uma questão que a gente precisa aceitar também. O mundo está modernizando, meus amigos. Tá modernizou. Quase vou aqui, ó. Modernizou. Então, cara, tecnologia, ó, a gente não vê, mas é um papo que eu já tive fora dos bastidores, mas enquanto a gente está aqui, a tecnologia, ela tá com seu algoritmo muito violento lá nas sombras, tá igual uma avalanche assim, ó, para frente, ó, e a gente nem tá vendo. O algoritmo só nos bastidores, só lá no fundo do oceano, assim, ó, trabalhando, avançando, avançando, avançando. Ah, pô, eu não vejo isso, eu não tô vendo isso. O que que seria isso? É um totem automático, é um self-checkout, que aparece um aqui, é um outro ali. O que que seria um self-checkout? É um serviço de autoatendimento. Você já não precisa mais de uma mão de obra. É um mercado que você vai, que já está começando a implementar ali o self, a compra self, você já passa seus produtos ali. E isso não só nesses setores de comércio e varejo. Isso serve para muita coisa, para tudo. Entendeu? Então, isso aí, querendo ou não, cai um pouco mais para a narrativa do empregador, do empresário. Tem isso, tem esses problemas aí. Entendeu? E uma coisa que é uma, eu ia abordar mais pro final do tema após. Eu tô por enquanto pegando essa narrativa aqui do empresário, ainda falta abordar a narrativa do governo e a narrativa da geração Z, do trabalhador. Então, assim, eu queria abordar esse tema aqui sobre a iFoodização. É um termo que eu tô criando, iFoodização. Mas eu queria entrar lá, eu vou entrar lá no final. Eu não vou abordar aqui. Então, aqui eu vou entrar agora, vou dar um pulo e entrar aqui, abraçar o governo. O que que o governo quer? Pelo menos no Brasil. Hoje, a tendência governamental no Brasil, hoje, atualmente aqui, o cenário atual, ele é governista. Ele quer o quê? Quer abraçar, é o poder, quer abraçar, é como se fosse o governo, entre aspas, poder. Em que sentido isso? O governo quer ter poder sobre o máximo de coisas possíveis. Não empresários, não iniciativa privada. Então, quanto mais governo, melhor. Aí entra muito se aquela narrativa que muitos já conhecem, alguns não. Por isso que é um vídeo importante, porque às vezes o que eu sei, alguns sabem, mas talvez outros 80% não sabem. Ou talvez eu possa estar abordando alguma coisa aqui que possa ajudar num quebra-cabeça de alguém, ou trazer um pouco mais de entendimento para alguém com relação a algum micro tema. Enfim, vamos lá. Então, hoje o Estado ele tem uma narrativa mais socialista, que é o quê? Mais presença de Estado sobre o povo. Pô, teve uma nova medida aí, agora o governo está pagando para o estudante estudar. Vou pagar aqui 200 conto aqui para você se matricular e entrar numa escola. Antigamente não tinha isso. É um interesse. O governo tem interesse que você vá para a escola pública e estude. Entendeu? Tudo é uma dinâmica de interesse. E aí tem aquela questão as fontes de renda do governo. Quem sustenta o governo? É a impressora, impressão de dinheiro, o dinheiro do pagador de imposto. Quem é o pagador de imposto? Eu, você e o empresário. Então, eu não vou dizer que esse conflito é milenar. Eu não tenho como dizer se esse conflito é milenar, porque ao longo dos anos, ao longo dos tempos, se houve várias mudanças de império, várias mudanças de governo, enfim. Então, pelo menos o cenário atual é esse. Essa narrativa é essa. É uma narrativa, mas assim, é um governo é um governo auxiliador. É um governo assistencialista. Ponto final.
entendeu? E deixa eu ver aqui, cara. Que mais aqui? Eu tô falando aqui ainda do governo. Eu tinha que voltar ainda para um pouco para a narrativa dos empresários, que eu ainda não terminei de falar alguns problemas. Óbvio que são muitos problemas, entendeu? Eu já estive assim, pelo menos mentalmente, em todos os lados, para poder entender e compreender as dores e os interesses. Tem que ter, tem que ter. Então, vamos lá. O governo ele quer mais arrecadação, mais imposto para avançar, progredir pautas, mais Estado. Isso no Brasil. Eu não estou mencionando o novo modelo de governo americano, que é o projeto 2 de eficiência, que é um projeto meio que de governo, mas ao contrário. É um projeto de governo que visa menos Estado. Entendeu? Eu não, cara, não vou abordar aqui nesse tema aqui. Eu vou talvez num próximo. Vamos lá. Vamos focar aqui. Agora que essas são os interesses e as dores do governo. Ponto. Óbvio que tem muito mais coisa. O governo quer mais arrecadação, quer mais renda, quer que você pague mais imposto para ela fornecer mais coisas de graça para você, entre aspas. Mas é aquilo, né? Sempre tem o ponto de furo ali na hora da distribuição, entendeu? É um grande exemplo esse USAID, por exemplo, que é dinheiro público do pagador de imposto americano usando como se fosse assim o imposto, o dinheiro do pagador de imposto americano, o dinheiro do doador americano, gente que doa até dinheiro para o governo, para instituições de caridade, enfim, para tudo, mas que se estava fazendo um processo de auditoria, um processo de puxar histórico ali de prestação de contas, e porra, aquele dinheiro do USAID não necessariamente estava indo para as pessoas necessitadas, para as pessoas corretas. É igual aquele meme do uma figurinha do cano. Então tá aqui o cofre de dinheiro, tá aqui um barril aqui cheio de petróleo. Aí tá vindo um cano, aí tem um furo no cano aqui, entendeu? O furo no cano cai o pingo, que é o que vai pro povo ali. Mas o grosso mesmo, lá a corrente lá do petróleo mesmo, vai lá pra boca lá do gorilão da bola azul, entendeu? E não é repassado para quem realmente precisa. Quem realmente precisa só cai o pingo ali, o farpela ali, a farela, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? É o dinheiro do pagador de imposto lá, que, pô, foi feito lá uma auditoria, porra, tá usando dinheiro para ajuda humanitária para comprar fuzil na Ucrânia. Caralho, que porra é essa? Qual é a lógica disso? Entendeu? Meio que não faz sentido, alguma explicação tem que ter. Um exemplo, isso lá. A gente tem que focar aqui, Brasil. Então, ponto. A gente dá um ponto final nessas questões dos interesses, problemas do governo. Aí a gente entra aqui. Volta aqui na questão da dor do empresário. Inflação altíssima. Inflação altíssima, ninguém quer pagar a conta. O empresário não quer pagar a conta, é aquilo. O café vai chegar lá no supermercado, cara, o empresário não vai segurar esse rojão. A batata quente, ó, vai jogar para frente. Quem vai pagar? A gente. Entendeu? Um exemplo. Então, outro problema, tem sim a crítica dos empresários, tem sim os jovens que não querem trabalhar. Tem sim, tem. Eu, pelo menos na minha visão, acho correto que tem que trabalhar. Tem. Mesmo que tá tudo modernizando, não tá, as coisas não estão simples quanto se parecem. Hoje, se há uma necessidade maior de estratégia, alocamento, principalmente direção. Não adianta ficar pegando o jovem e falando assim, oi, ei, ei, ei. Não dá. Tem que, hoje em dia o cara tem que ter uma direção. Não dá mais pro cara ser barata tonta e ir pra qualquer lugar. Ainda mais com quem é jovem, entendeu? Então, o jovem hoje precisa de direção.
Isso é um problema. Vamos lá. CNPJ não tem coração. E isso é fato. CNPJ não tem coração. CPF tem, CNPJ não. Então, as pessoas estão identificando isso. O que eu quero dizer com isso? CNPJ e CPF é uma dinâmica de interesse, trabalho e dinheiro. Então, assim, tem muito CNPJ querendo muito CPF. Pode ter, mas vai ter muito CPF que vai agir como CNPJ. É como se fosse CNPJ contra CNPJ. Por isso que existe muitos prestadores de serviço que são microempreendedores individuais, que aí é o CNPJ contratando um CNPJ, por exemplo. Entendeu? E tem também a questão da consciência da geração Z, geração Y, ter hoje mais consciência do avanço da sociedade, o avanço da vida pós-trabalho. Hoje o jovem quer ter uma cartinha de alforria ali. Não quer ficar muito preso no trabalho, não. Entendeu? Quer ter mais folga, quer ter sair mais cedo, ter mais tempo para outros afazeres na vida. Estão aprendendo a gerenciar melhor o tempo, não só focar em apenas trabalho. Tem isso. Agora, a gente entra aqui no lado da geração Z. Geração Z, geração Y e todos os problemas. Entendeu? É importante abordar esse tema. É chato, é cansativo, mas que, cara, hoje em qualquer lugar que você for, as bolhas estão sempre reclamando. É uma bolha reclamando disso, outra bolha reclamando disso, entendeu? Então, tem que botar ali o pau na mesa para tentar. É o que eu estou tentando entender, fazendo uma gigantesca análise sociológica para entender isso aqui. Mas eu já tenho um parecer final aqui. Não é solução, mas eu tenho um parecer que pode ser que esteja certo ou errado. Vamos lá. Pera aí. Porra, eu não anotei aqui. Eu anotei. Pera aí, pera aí. Cara, na verdade, eu inverti um pouquinho. Eu misturei bastante nesse vídeo aqui. Mas eu não vou deletar esse vídeo. Eu vou continuar com esse vídeo aqui. Eu falei muito. Na verdade, fiz uma grande mistura. Eu meio que durante essa gravação eu inseri tantos problemas, eu só elenquei diversos problemas, tanto dos empresários quanto da geração Y, geração Z, essa nova geração, entendeu? Que é literalmente o que eu acabei de falar, são problemas da geração Z, que é justamente tudo isso que eu falei. Não querem ser burro de carga, querem ter melhores salários, não quer trabalhar 6 por 1, querem salários mais dignos, quer uma vida um pouco melhor, querem a carta de alforria, né? E o empresário tem isso daí, né? Que é essa questão desses problemas aí, de altas cargas tributárias, enfim, tudo. Agora, aonde eu quero chegar, cara? Pera aí. Continuando aqui. Uma solução, cara, que chega a esse ponto. Aí a gente entra naquele tópico que eu tava abordando lá no início, que eu queria abordar aqui agora. Que possíveis soluções. Cara, primeiro ponto. Vai sempre passar pela dinâmica de ego. Mesa de negociação, interesse. Isso aí, cara, não tem como. Isso vai entrar. O empresário, ele tem um poder na mão. Ele vai abraçar o robô. Vai ser robô para todo lado. Robô no sentido que inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá, self-checkout, que é o que? Máquinas de autoatendimento, tudo que puder ali modernizar na robótica, na tecnologia, que não precise sentar na mesa e negociar com o ser humano, cara, o empresário vai fazer. Ele vai gastar o triplo do dinheiro, mas ele vai fazer.
que é para não ter que ficar lidando com o ser humano, entendeu? O empresário vai fazer isso. Então, talvez agora eu entre num ponto teossociológico que envolve até um pouco escritas apocalípticas, bíblicas, enfim, que diz mesmo, de certo fato, pô, a gente já vive aí um período há mais de 2 milênios após Cristo. Então, muita coisa a gente está vendo na nossa pele, é para viver a cada dia, mas a gente está vendo um aceleracionismo. Muitas coisas estão se acelerando. Então, o que eu quero dizer com isso? É escrito lá, nos últimos tempos a ciência avançará de uma tal forma que, pô, vai perder o controle. O que eu interpreto quanto a isso? São esses fatos atuais. É literalmente a tecnologia, o algoritmo, engolindo. Muitos já dizem, talvez eu entre num ponto aqui agora, sobre exemplos de algumas cidades na China já estarem fazendo testes quanto a isso. Eu vou dar exemplo para vocês, que isso, querendo ou não, de certa forma já está sendo feito micro e macro testes no Brasil com relação sobre essas questões de nova agenda governamental, que muito se fala na Agenda 2030. Talvez muitos estejam dormindo, ainda estejam naquele sono profundo, mas alguns que já estejam cientes talvez consigam entender e pegar um pouco a sacada. Que muito se fala, você não terá nada e será feliz. É tipo isso aí mesmo, é quase isso aí mesmo, entendeu? Então, o que eu quero dizer com essa questão do a ciência está avançando? É aí, o algoritmo tá lá nos bastidores, ó, com a engrenagem a todo vapor lá, igual um trem a 100 por hora. A gente não vê, mas à medida que for tá avançando, isso nos 4 cantos da Terra. Entendeu? É um avanço aqui, um avanço ali, uma modernizada aqui, outra modernizada ali, é um emprego que não precisa aqui, é um outro aqui que, pô, já não é mais eficiente, a gente já não precisa mais desse serviço. Então, não que eu seja a favor de uma descartabilidade humana, não, mas que é uma questão de lógica. Pô, pelo menos para mim, que sou um cara que me formei em áreas de computação, análise de sistemas, cujo objetivo visa otimizar custos, melhorias de processo, cara, e isso se vê muito através da tecnologia. A tecnologia é um grande poder otimizador. Então, automaticamente isso acaba inutilizando o ser humano. Eu sou a favor disso? Não. Sou a favor de frear a tecnologia? Não sei, porque aí a gente já entra em muitas escrituras bíblicas. A própria, talvez para quem acredite ou não, pelo menos eu interpreto dessa forma. Posso estar enganado ou não, talvez outra pessoa possa ter uma melhor interpretação, mas pô, a ciência está avançando. Tecnologia é ciência, não deixa de ser. Então, aí entra muito aquela narrativa e aquela especulação da renda única universal. Um exemplo, que vai ser tipo como se fosse um gigantesco Bolsa Família que vai ser dado para toda a população. Porque vai chegar um momento que a tecnologia vai engolir tudo, as pessoas vão acordar, vão ver que, porra, não tem trabalho, não tem trabalho, não tem trabalho, não tem trabalho, ou se vai se criar. Sendo bem sincero, hoje em dia tem muita gente que trabalha, mas que se botar uma faísca de tecnologia ali, uma faísca só ali, o trabalho daquela pessoa, a mão de obra daquela pessoa, acaba sendo desnecessária, entendeu? Com uma faísca de tecnologia, entendeu? Com um simples algoritmo ali, você consegue tirar emprego ali de, sei lá, 80% de uma empresa. Então, assim, mais uma vez, não é meu intuito essa questão de descartabilidade humana, mas é a gente aceitar que isso aí, a tecnologia veio para isso, entendeu? Ela vai descartar muito a mão de obra do ser humano. Aí o ser humano muitas das vezes vai ter que entrar num processo, redefinir seus objetivos, sua carreira, novas funções. É o famoso taxista que virou Uber, o cobrador que virou motorista, um exemplo, entendeu? Então,
talvez isso não seja para todos, nem todos vão ter culhão, nem todos vão ter essa questão de passar por esse trâmite de processo. Mas que, por exemplo, a exemplo do projeto lá do DOGE, o projeto americano de eficiência, tem cortado muitos gastos públicos lá, muito do funcionalismo público. Sim, tem muito funcionário, tanto na instituição pública quanto privada, que hoje atualmente trabalham, mas que se botar uma faísca de tecnologia ali, cara, o robô faz o trabalho da pessoa, entendeu? Qual é o interesse? Pô, às vezes é pegar um funcionário público ali, remanejar ele, põe ele às vezes numa instituição privada ali, é literalmente a dinâmica de interesse, de negociação. Às vezes você pega uma empresa, sei lá, com mais de 1.000 funcionários, pega esse funcionário público, joga ali na iniciativa privada. Pô, ele vai ter uma nova função, um novo tipo de serviço. Óbvio, se a pessoa quiser ou não, vai ter mais trabalho, pode ser que não, pode ser melhor aproveitado, pode ser que não. Enfim, eu tô dando assim uma narrativa de mundo levantado, sabendo que o mundo tá assim, tá virado, entendeu? Então, isso é uma negociação muito individual. E cada um faz a tua escolha. E aí, por exemplo, a gente entra na questão da iFoodização. O que é a iFoodização? É basicamente assim, pelo menos é um devaneio meu, eu posso estar enganado ou não. A gente já está sendo testado, cara. Hoje o cara que roda na Uber, hoje o cara que roda na 99, hoje o cara que é entregador, roda Uber 99, entrega comida, essas coisas, tem um algoritmo ali por trás, entendeu? Então, por exemplo, isso tanto por parte do consumidor quanto do fornecedor. O que eu quero dizer? Pô, você é um passageiro bom ali, é um exemplo que eu dou. O passageiro bom, ele vai ter um motorista bom. O passageiro ruim, ele vai ter um motorista ruim. Então, assim, o governo, ele quer é um processo assim é o escravo perfeito, sendo bem sincero, dizendo, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Vamos entrar agora no mundo do motorista de aplicativo Uber. O que faz o motorista ele ter uma boa nota? 5 estrelas. O cara ele tem que sempre aceitar as corridas, tem que tratar passageiro bem, tem que estar com o ar-condicionado ligado, entendeu? Tem que oferecer balinha, ele tem que ser literalmente tipo o escravo perfeito. Um exemplo, tem que ser o cara ali que ele vai arrancar as 5 estrelas, tanto do cliente quanto pela plataforma. Então ele tem que agradar o dono da plataforma, porque ele tem que estar disponível para atender aquela demanda e ele tem que e tem que atender a demanda do cliente na locomoção. Entendeu? Por isso que aí que entra as notas, entendeu? Mesma coisa o passageiro. Por exemplo, por que o passageiro nota 5 estrelas? Às vezes o cara que entra, não fala nada, tranquilo, calmo, não suja o carro, é um cara de boa. É o passageiro, assim, é o simples. Obedeceu ali o algoritmo, entendeu? É o passageiro que solicitou a corrida e não cancelou na hora que o motorista chega, porque querendo ou não, o algoritmo, ele tem isso tudo registrado. E isso para o algoritmo, por exemplo, é igual é a dinâmica de interesse, entra também, entendeu? Que é você, quando você solicita uma corrida, ter o passageiro e ter o motorista. Se pro motorista for vantajoso, ele aceita, entendeu? E o passageiro, ele vê ali um valor ali. Pô, qual que é melhor para mim? Vou pedir carro ou moto. Ele vai ver o que é o mais vantajoso ali para ele de valor. Se moto estiver mais em conta, mais barato, ele vai solicitar moto. E mesma coisa, vai apitar lá na tela lá sei lá, do motoqueiro. Vai apitar lá, tem uma corrida aqui e tal. Se o cara ficar cancelando, ele não está agradando ao dono da plataforma, o algoritmo, e ele não vai atender ao passageiro. Então, querendo ou não, esse cara ele meio que vai perdendo uma pontuação no algoritmo. Isso seria como se fosse um gigantesco crédito social. Isso funciona para tudo, tanto para iFood, todas essas plataformas que estão na uberização, entendeu? A tendência é isso aumentar cada vez mais.
E o governo ele vai criar um sistema disso para a população toda. Não vai ter muito por onde correr. Como vai ser feito? Não sabemos, entendeu? Então é meio que assim, literalmente o governo vai usar a população contra ela mesma. Por exemplo, pô, você quer ser um. É o governo querendo, através da tecnologia, criar o Beautiful People, entendeu? Criar um cidadão perfeito. Então, o que, que seria criar um cidadão perfeito? Ah, pô, você viu um lixo na rua. Pô, você vai lá e notifica. Vai lá, entra numa plataforma, notifica, ó, tem um lixo na rua, tem um buraco na rua, beleza? Pô, você fez uma boa ação, você notificou o governo que tem um problema aqui. Cara, pô, você ganha ali um pontinho ali. Você notificou, entendeu? Ah, ó, tem fulano tá roubando aqui em tal lugar. Pô, beleza. Pô, você tá sendo tipo um X9, um denunciador. O governo vai usar você a favor dele, entendeu? Beleza. Você vai ganhar um pontinho aqui comigo aqui porque você, pô, tá ajudando aqui a denunciar um problema, entendeu? E muito mais além. O governo vai criando vai criando esse jogo, esse mecanismo através dos algoritmos que vai aumentando a sua pontuação. Em troca disso, ela vai te dando recursos, vai aumentando os seus recursos, entendeu? E automaticamente, meio que assim, através do algoritmo, ela vai te formar um beautiful people, uma pessoa perfeita. Então, eu posso estar enganado, mas antes de eu encerrar esse vídeo, compra meu e-book que eu falo muito sobre isso. Eu preparo a sua mente para você entender mais sobre isso. Eu tenho o e-book Mente Forte, Vida Livre, volume 1. Ele tem uma visão um pouco mais ampliada, ele é muito bom, vale a pena a leitura. No link você compra ele e tem também disponível a versão em audiobook. Se você tiver com preguiça de ler, você ouve. Tem um pouco mais de 100 páginas, é um livro bem pragmático, é de tema, pegou o tema, leu ali, entendeu? É minha escrita ali, entendeu? É para tu pegar a visão mesmo, eu vendo visão, é visão. E tem o volume 2, Mente Forte, Vida Livre, volume 2, que é um jogo no invisível. Você vai entender um pouco mais dos bastidores, um pouco mais dos algoritmos, das engrenagens que você não vê aqui no mundo real. Que esse aí eu acho que, porra, vai ser foda. Ele ainda não é pronto. Ainda estou concluindo a produção deste book, mas já faça a pré-compra, que falta pouco, já estou finalizando ele. Também, se eu não me engano, ele vai ter menos de 100 páginas, ou até no máximo 100 páginas, possa ser que passe pouco, mas a ideia é que fique com menos de 100 páginas, curto, grosso e pragmático. A mensagem vai ser passada ali, entendeu? E muito bom, e tá legal, tá muito bem desenvolvido ali. Assim, tá dando. Eu explico o tema e eu ainda passo exemplos de diversas coisas voltadas ali. É um e-book que envolve desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, e visão de futuro, caminhos para o futuro, destino e muita proteção individual e muita coisa também. Tem mais coisas que eu abordo ali de forma curta, grossa e pragmática. E para finalizar esse vídeo aqui, é isso aí. Eu finalizei esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o like, não deixa de comentar. Até o próximo vídeo.